Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse podcast, esse vídeo é patrocinado pelo Método Hércules. Quer entender como você pode destravar sua prosperidade e adquirir as 5 riquezas da prosperidade? Clica no primeiro link da descrição para você saber como. Nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre como atrair prosperidade para a sua vida com a lei da atração, né? Lembrando que eu sempre comento, né, sobre a lei da atração. É um assunto que eu gosto de falar e por dois motivos. A primeira razão, na verdade, é entender que a lei da atração é a lei natural, né? É a lei natural e talvez você não sabe nada sobre a lei natural, mas imagina que tudo no universo, no cosmos, no multiverso, na existência como um todo, independente das realidades possíveis ou dimensões, existe como se fosse um marco, uma lei, né? E essa lei ela é imutável, ou seja, ela não muda. Ela é atemporal, ou seja, ela não se importa em relação ao tempo. E ela é não local, né? Então, que traz até mesmo o conceito da mecânica quântica da não localidade. Até no Prêmio Nobel de 2022, 3 cientistas ganharam o Prêmio Nobel por causa desse ponto do entrelaçamento quântico e também da não localidade. Ou seja, as coisas acontecem não naquele lugar que você imagina, mas em realidades e dimensões possíveis. Por que eu estou querendo dizer tudo isso? Porque quando a gente fala da lei da atração, né, esse primeiro aspecto, as pessoas gostam muito de fantasiar. E o segundo aspecto que a gente gosta de trazer é: vamos pôr elemento terra aí da alquimia da mente para você pisar no chão, para entender que a lei da atração ela tem mais a ver em relação à forma que você tem o conhecimento, seu nível de consciência, do que a quantidade de dinheiro que você pode ter no banco, tá? Eu quero trazer esse aspecto porque, na grande maioria das vezes, você, por conveniência, e até mesmo como você treinado em relação a pensar, a sempre buscar o mais fácil, tá? Então, a lei da atração é isso, a lei da atração é aquilo, fazer um mantra, fazer uma meditação que agora eu vou atrair tudo que eu quero. Isso é bom? Sim, mas não é ou um ou outro, é e, tá? Então, se vai ter que fazer um mantra, pode fazer, meditação, pode fazer. Só que, ao mesmo tempo, você vai ter que também reconfigurar a tua base. Qual que é a tua base? É a mentalidade, é a mente. Não tem a ver apenas com o seu cérebro, né? Tem a ver também com o seu coração e o seu sistema digestivo. Mas não só com isso, né? Isso aí é uma tríade. Seu corpo já é um templo através da tríade, né? Se você pensar até no seu corpo, grandes monumentos, grandes templos, até mesmo espirituais, religiosos, ao longo da história da humanidade, foram feitos à cópia e semelhança do nosso corpo. Então, até mesmo o altar, por exemplo, de templos era o nosso cérebro, né? O coração seria o centro do templo. Tem tudo a ver. Então, se você pensar em relação a essa perspectiva, você começa a abrir um pouco o conceito da lei da atração. Por quê? Porque quando a gente fala de atrair prosperidade, você já atrai prosperidade. Porque a prosperidade tem muito a ver com a forma que você enxerga a fortuna da sua vida. É que aí a gente pode até narrar em relação a você reconhecer, agradecer, vamos dizer, o poder da gratidão, né, também, por que não? Ao que você já tem. Então, para quem não saca, né, não entende isso, a grande maioria das pessoas acha que, na verdade, não tem prosperidade. E pode ser você que chegou aqui nesse podcast, nesse vídeo, achando isso. Diego, mas eu não tenho prosperidade. Você tem. Só que você não reconhece que tem. Como eu tenho prosperidade? Você não tem uma vida? Você não tem olhos? Você não tem uma boca? Você não tem ouvidos? Você tem coração? Você não tem 2 rins, né? Você não tem estômago, duodeno, intestino grosso, intestino delgado, pâncreas, timo, 5 dedos em cada membro, né? Então são 5 aqui, 5 aqui, 5 lá, 5 aqui, né? Então são 20. Tem pessoas que não têm alguns. Tem pessoas que não têm esses órgãos. Tem pessoas que não têm esses sentidos. E quanto mais você reconhece isso, até mesmo pessoas que têm uma deficiência, elas reconhecem e às vezes têm mais prosperidade que pessoas que na verdade têm tudo. Por quê? Reprogramar a escassez para a prosperidade. Então eu não tenho, então eu preciso me fortalecer, né, mentalmente, né, então emocionalmente, para me fortalecer para eu conseguir alcançar o que eu quero. Então atrair prosperidade é proporcional à forma que você se enxerga. E eu posso até usar assim uma metáfora, a forma que você se enxerga nesse espelho mental. O que é um espelho mental? Como você se enxerga como pessoa,
como ser espiritual, então aí tem a ver com respiração, né? Um ser cósmico, galáctico, com um ser quântico, eletromagnético. Como que você se enxerga? Eu enxergo como uma pessoa fraca. Pô, é assim que você está atraindo as consequências diretas daquilo que está recebendo na sua vida, né? Você abaixa a cabeça para as oportunidades. Às vezes tem ótimas oportunidades chegando. Só que ao mesmo tempo, por você enxergar nesse espelho mental que é uma pessoa fraca, você se considera incapaz, e as pessoas gostam de usar essa palavra que eu vou falar agora, é não merecedoras. Guarda isso. Você se torna uma pessoa que não tem merecimento, né? É interessante, e tem gente que manipula as pessoas através disso, ao longo dos séculos e milênios, hein? Controlando o inconsciente coletivo da humanidade, dizendo que, por algum motivo, você não tem o merecimento para fazer isso. É como se fosse pedir autorização, mas pedir autorização para quem? Para você? Por que você é maior do que eu? Você tá entendendo? Você começa a entender, a gente usa esse conceito aqui dentro da alquimia da mente, que é sistemas de crenças. Esses sistemas de crenças, eles foram, né, são e serão pré-estabelecidos por pessoas para controlar os outros, né? Ou mesmo para organizar, né? Porque alguém tem que organizar a bagunça, não é assim que acontece, né? E aí, no caso, tem o sistema de... Quem fez isso muito até, eu bato palmas para ele, é uma linha que a gente segue bastante do Erik Erikson, que já faleceu, e ele baseou também os estudos que ele fazia, né, o psicólogo, em relação a isso. Que basicamente narra o quê? Que você tem sistemas de crenças familiar, religioso, econômico, tem grupos sociais, político-partidário, sempre falo, cuidado, com todos esses cuidado, né? E por que eu quero dizer isso? Porque a grande maioria das vezes você vai ser controlado por uma caixa. E essas caixas, elas podam você de identificar a vida do jeito que ela pode ser. Você meio que limita o seu crescimento por causa dessas caixas. E aí, no caso, você fala que a opinião é sua. Que não é... Eu acredito isso desde o começo da minha vida, mas na verdade você está repetindo uma falácia de alguém que, na verdade, não existe unanimidade, né? O pessoal... acontece isso muito em grupos de minoria hoje em dia, né? O pessoal começa a colocar falsas percepções, e aí no caso tem a ver também com o modelo, o sistema, né? Então são marionetes do governo oculto, fazendo com que outras pessoas também acreditem nisso, né? Isso acontece ao longo da história da humanidade, sempre. Isso é fato. Quer você acredite ou não, é só procurar a forma que as pessoas pensam. E aí, no caso, baseie-se em fatos, eu sempre falo isso. Use o seu neocórtex, raciocine. Não estou falando, querendo que a sua causa ela é inferior ou superior, mas comece a identificar que o objetivo dessa causa não é unir a humanidade, mas é fazer a divisão como sempre aconteceu. Sacou? Legal? E por que eu quero dizer isso? Porque quando você divide a sua atenção, quando você divide o seu foco, quando você entra em algum sistema de crença e vivencia isso, sabe, a plenos pulmões, com o seu suor e sangue todos os dias, você costuma exalar, você costuma emitir uma mensagem de escassez, né? E talvez você não quer isso, mas você está emitindo essa energia. Por isso que atrair a prosperidade tem a ver com a forma que você lida com você. Por isso que o espelho mental tem que ser algo que você tem que refletir hoje. Talvez você nunca ouviu falar desse conceito, mas qual que é o espelho mental que eu estou refletindo para mim mesma, para mim mesmo? Eu me considero uma pessoa inteligente? Começa aí. Às vezes você não faz essas perguntas, você não traz filosofia, sabe? A gente tem muitos podcasts e vídeos sobre isso, procura aí, né? Sobre filosofia. Precisa filosofar sobre você, precisa pensar sobre você, quais são suas prioridades. Falta prioridade. Prosperidade não é prioridade para você. Se fosse prioridade, você estaria o quê? Estudando mais. Pegando livro, sabe? Ah, Diego, mas eu não tenho dinheiro para livro. Hoje em dia, meu amigo, minha amiga, tem o que tem de material na internet, tem até audiolivros gratuitos aí em qualquer lugar, né? Você pode ouvir. Ah, mas eu não gosto de audiolivro. Aí fica difícil, né? Aí o universo ele começa a dar risada de você, ou mesmo fica de braços cruzados. Pô, aí o problema já não é nosso, vamos dizer assim, né? Até mesmo você querendo se ajudar nessa existência, pô, fica difícil. Porque você fica uma pessoa fechada, vitimista, sabe? E você não é vitimista, você nasceu abundante. Ah, Diego, mas eu moro na favela, eu moro no bairro pobre, nunca tive situações, né? Eu já passei fome também e tive vários momentos de problemas econômicos e financeiros na minha família. Minha família é nordestina, né? E eu falo isso para as pessoas porque quanto mais eu escuto, leio biografias de pessoas com problemas, né, que falam problemas socioeconômicos, mais eu vejo que elas superaram não só
a desigualdade que não é apenas econômica, mas elas superaram a si mesmas. Então, assim, pare de repetir palavras de outras bocas, comece a falar as suas próprias palavras. Pare só de fazer jogral. Isso é jogral, sabe? Escola. Eu, amo, você, sabe? Jogral. Você está repetindo isso. Isso não é prosperidade. Isso é escassez. Entendeu? O planeta não é escasso. Não existe escassez de recursos minerais. Porque a humanidade sempre cresceu. E, logicamente, eu não estou eximindo, né, que nós podemos fazer de um jeito tecnologicamente mais viável. Eu sempre falo para vocês, já tem energia limpa já. Né? Não é esse o ponto. O ponto é, você repete as falácias da escassez, não atraindo a prosperidade e, logicamente, não usando a lei da atração para te ajudar. Parece meio complexo, meio difícil, né, o que eu falei agora para você? Logicamente que sim, né? Principalmente para você que, na verdade, está buscando receita de bolo ou mesmo uma receita milagrosa, né? Por isso que quem gosta da alquimia da mente é uma pessoa que quer pisar no chão, porque já tentou um monte de coisa, já viajou na maionese, né, que a gente fala. Por isso que a gente quer, né, assim, que você supere e você ultrapasse para um novo nível de consciência, né? E tem aqui o método Hércules, que pode te ajudar muito sobre isso a entrar com mais profundidade, né? Você quer saber mais sobre as 5 riquezas da prosperidade, física, mental, espiritual, energética, emocional e material, financeira? Clica no primeiro link da descrição para você saber mais informações, até mesmo para ver se faz sentido. Talvez não faça sentido, mas talvez seja esse momento que você agora escutou, né, me assistiu agora, e pode estar precisando desse curso, desse treinamento para se aprofundar, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.